Olá, meu nome é Ingrid. No momento, eu sou egressa do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá e hoje vim contar um pouco aqui sobre meu trabalho de mestrado intitulado Um Cinema de Sinfonias, a trilha sonora de filmes de animação como dispositivo discursivo e seus efeitos subjetivadores. Foi um trabalho que eu desenvolvi sob orientação do professor Dr. Pedro Navarro na área de estudos linguísticos. Então, a base teórico-metodológica da minha pesquisa foi os estudos discursivos Foucaultianos, principalmente o método arqueológico do Michel Foucault, pelo qual eu me guiei para fazer a seleção do corpus, na forma de séries enunciativas, e também conforme o que a filosofia Foucaultiana define como enunciado, como a unidade mínima do discurso. E também me apoiei no conceito de dispositivo discursivo, que é definido pelo Foucault como um grande conjunto bastante heterogêneo que vai englobar aí gestos, condutas, instituições, tudo que é dito, tudo que é não dito também. Enfim, e esses dispositivos, o dispositivo, ele exerce a sua função em rede, de forma então que ele vai capturar os sujeitos, capturar os indivíduos, modelar, orientar todo o fazer ver e o fazer falar social. Então, para adentrar a materialidade do cinema por um viés discursivo, fazer uma leitura discursiva desse meio, eu me guiei por uma das perguntas primordiais do Foucault: que experiência podemos fazer de nós mesmos, mas adaptei um pouquinho para esse contexto cinematográfico. Então, que experiência podemos fazer de nós mesmos no cinema? Então, pensando aí em explorar mais a fundo a sensibilidade artística do cinema, que envolve tanto uma comoção social junto à construção da imagem com o som, eu considerei o cinema de animação para extrair a série enunciativa para a pesquisa, porque de algum tempo para cá, o que era considerado infantil barra juvenil nesse gênero cinematográfico vem alcançando outros públicos, outras faixas etárias. Então a minha provocação foi para escolher esse gênero, foi uma lista do site Adoro Cinema, que é intitulada Filmes de Criança que fazem adultos chorarem até desidratar. Então me perguntei qual que seria essa estratégia dessas animações para provocar essa subjetivação, Então, será que eu poderia delinear as características aí de um dispositivo, conforme o que Foucault define como dispositivo, nessa ordem semiológica do cinema, imagem e som, e é um dispositivo que poderia estar atuando em rede nessas produções. Então foi dessa forma que eu decidi me focar nas características e peculiaridades da trilha musical de dois filmes de animação que estavam naquela lista no site Adoro Cinema. Um é Viva a Vida é uma Festa, de 2017, e o outro Up Altas Aventuras, de 2009. E com eles eu investiguei as possíveis existência e a possível existência de um dispositivo musical cinematográfico e qual era o seu funcionamento na produção de subjetividades nessa trilha sonora desses dois filmes. Conforme eu fui reunindo material teórico também, tanto do discurso como da área musical, já que eu ia estudar a trilha musical desses filmes, para descrever essa série enunciativa, que se formou a partir dessas cenas, selecionadas dos filmes, percebi que esse próprio entrelaçamento dessas áreas teóricas, já poderia ser uma ótima contribuição, uma contribuição nova para os estudos discursivos, justamente por essa abordagem da música cinematográfica pela lente discursiva. Então, na primeira seleção das cenas, eu cheguei ao número de 55 cenas para análise, e elas foram passando por várias outras triagens, conforme eu fui agrupando em algumas regularidades, possíveis regularidades, conforme o método Foucaultiano prevê, de encontrar regularidades na dispersão dos enunciados. Então, de maneira geral, eu tinha de início, um grupo de cenas que eu intitulei cenas corroborativas, que na verdade eram cenas em que a imagem e o som iam na mesma direção, digamos assim. Ou seja, era uma cena melancólica e tinha um acompanhamento sonoro melancólico, ou uma cena de suspense e tinha um fundo musical que ajudasse nesse clima de suspense. E assim por diante. Então tinha esse grupo das corroborativas e um outro grupo, no caso do Viva a Vida é uma Festa, eram músicas que lembravam os ritmos tradicionais mexicanos, e no caso de Up, era a música tema, intitulada Married Life, que também formou aí esse outro grupo, esse outro conjunto para ser analisado. E para fazer essa análise, dessas cenas que eu fui agrupando nessas sequências enunciativas,
Eu senti a necessidade também de trazer um pouquinho alguns aspectos da parte técnica musical. Principalmente alguns pautados em Casarim, que foi um autor que eu encontrei que tratava tanto de música conforme o viés Foucaultiano, e também em Pascoal, que tem trabalhos sobre o nível técnico de músicas instrumentais e também sobre repetição e anáfora musical. Então, isso contribuiu muito para eu entender ali a formação técnica dessas canções que formavam essas trilhas sonoras. Então, nesse meio, eu fui explorando os detalhes, por exemplo, o campo harmônico, a partir de partituras que eu consegui encontrar dessas trilhas sonoras, né, na internet, andamentos dos ritmos, modulações diferentes de uma mesma música, de uma mesma canção. E por aí eu fui chegando nas sequências enunciativas que foram os resultados dessa pesquisa, que também eu considerei essas sequências, né, considerei que elas eram configurações do dispositivo que intitulei musical cinematográfico e também cuja existência eu queria defender. Então, trazendo aqui algumas dessas sequências enunciativas, né, que eu considero que são configurações do dispositivo musical cinematográfico. Uma primeira é a canção Lembre de Mim, do Viva, que ganhou um espaço só para ela na dissertação, justamente por ela ser reproduzida em momentos diferentes e de diferentes formas no decorrer do filme. A primeira execução dela em uma festa, a gente pode até se demorar um pouco para captar que é a mesma canção, que é reproduzida lá no final do filme depois. A segunda é uma cena de flashback, em que a gente conhece como essa música foi composta e qual o motivo dela ter sido composta no filme. E a terceira na cena final, a cena mais emotiva, digamos assim, né, do longa, em que a personagem que sofre dos problemas de memória consegue recuperar aí as suas lembranças a partir da execução da música, inclusive num ambiente imagético ali totalmente diferente, com uma paleta de cores que retoma a cena do flashback, como vocês podem ver aí na imagem, e também estimula a memória do espectador nesse sentido, né, para recordar essa cena do flashback que era lá do meio do filme, já no encerramento dele. Então, por toda essa carga emocional que a última execução tem, a gente percebe a atuação do dispositivo musical, né, cinematográfico, que remodela a estrutura da canção e da imagem que está acompanhando ela ali, e daí, ao mesmo tempo, captura quem assiste e subjetiva essa pessoa que assiste, né, aquelas mesmas emoções. Por isso que frequentemente choramos ao final de um filme como esse. E nesse sentido, o dispositivo cumpre uma de suas funções no meio cinematográfico, que é o de propiciar essa imersão no produto fílmico. A canção Married Life, por sua vez, né, teve um funcionamento parecido do que eu lembre de mim. Married Life em Up é a música tema. E sendo essa música tema dos protagonistas, ela é executada de diferentes maneiras no decorrer do filme. Ora com diversos instrumentos, em um ritmo animado, com volume bem alto, e ora de uma forma um pouco mais lenta, contando, por exemplo, apenas com um piano na sua execução, mas para acompanhar os tons emocionais da cena, principalmente ali naquela sequência inicial, em que a gente tem a exposição da vida do casal principal, né? E culmina na morte da esposa, e daí a música vai ralentando conforme essa história também vai tendo um final trágico. E nas execuções seguintes da canção, né, ela também passa por modulações, mas no final do filme ela já não é exclusivamente a música tema do casal protagonista, mas ela acompanha as aventuras dos personagens ali de uma forma geral, acaba sendo a música tema da história deles. E confere também aí um exercício de memória, porque basta a gente ouvir um trecho dessa canção que daí a gente já lembra do filme como um todo, não só de determinados personagens ali. Uma outra sequência que eu analisei foi a respeito da memória cultural presente em Viva a respeito do México, que porque tanto os temas, os ritmos tradicionais ali que dão base para as canções, que foram escritas exclusivamente para o filme, quanto os hibridismos linguísticos nas letras são uma forma de atualização da memória sobre o país, sobre o México, que é representado nesse filme. Então, por exemplo, a gente tem as canções o La Llorona e Proud Corazón, que foram exemplos dessa retomada de tradições folclóricas no filme. Ambas aí têm uma base folclórica, né, histórias do folclore nacional. E, de maneira geral, o cenário bem colorido também ali, os vários elementos sobre o Dia de los Muertos, mediam a veiculação do tratamento dado à morte, que essa cultura, né, faz, né, o tratamento que essa cultura dá para a morte
para o mundo todo, mediado para o mundo todo. Então é uma concepção de morte bastante diferente do que a gente comumente tem no Ocidente, né, no mundo ocidental, que é mais pautada em ideais cristãos, então é uma forma diferente de se tratar a morte. Então ele trata mais esse modo, né, trata mais como uma passagem para um outro mundo, que isso é representado no filme, junto à crença do retorno desses entes falecidos no Dia dos Mortos. Então, isso ser mostrado em uma animação, né, produzida por estúdios de grande alcance midiático, também propicia um maior reconhecimento da cultura numa forma aí de uma forma consciente, não por uma espetacularização ou por estereótipos, né? Esse filme foi bem feliz nesse sentido de não trazer imagens estereotipadas ali dessa cultura. As demais sequências foram as corroborativas, que basicamente eram as canções que contribuíam para o que era representado imageticamente, e assim cumprindo a função, né, de dar maior imersão para quem assiste. E a última sequência das execuções musicais foi o que eu chamei de comicidade e sinestesia, que é justamente o contrário da corroborativa. Nessas sequências, né, de comicidade, o acompanhamento sonoro ele se difere do que está na imagem. Por exemplo, é uma cena absurda, ou que tratava de algo mais sério, né, que era uma cena um pouco mais assim dramática, mais séria, mas era acompanhada por um ritmo alegre, ou algum acompanhamento sonoro que não tornava a cena absurda, né? Era uma espécie de filtragem pela música, né? A música filtrava o que estava sendo mostrado na imagem ou nos diálogos. E um exemplo disso é em Up, que é essa cena que está aí na imagem, quando o protagonista está descendo as escadas da sua casa e a gente conhece toda a rotina ali dele, né, a rotina matinal, e com uma expressão bastante fechada dele. E o fundo musical é da famosa ópera Carmen. E isso acaba conferindo um tom um tanto cômico a essa cena, né? Essa cena da rotina matinal, que é um tanto monótona aí com a cara fechada do personagem. Enfim, todas essas sequências enunciativas e a análise delas, né, tratando elas como enunciados semiológicos compostos de imagem e som, foram as configurações do que eu chamei de dispositivo musical cinematográfico, que, sendo um dispositivo nos termos que o Foucault denomina, age nas condutas dos sujeitos, bem como propicia aí uma formação dos campos associativos, em que as séries dos enunciados se relacionam com outras séries, que se retomam, se excluem, se adicionam e assim por diante. E não apenas isso, né, mas essa regulagem no nível microfísico da trilha sonora também mobiliza algumas comoções e a sensibilidade discursivizada ali no cinema. Então faz uma moção aí da tríade afetos, emoções e também da própria memória. Então, assim, da relação do espectador em contato com esse dispositivo, emergem as posições de sujeito que a gente pode assumir. Por exemplo, um fã de cinema ou de determinado gênero fílmico, um estudioso das formas que o cinema produz seus discursos, o próprio ato de ir ao cinema ou se colocar em atenção a um filme por aquele espaço de tempo já configura uma posição de sujeito que a gente pode assumir nessa grande rede do discurso cinematográfico. E é nessa rede também que produz verdades, essa rede produz verdades e tem as relações de saber e poder ali embrincadas nessa sua linguagem, mesmo que seja por um simples filme de criança que faz os adultos chorarem. Então agradeço muito a atenção, espero que tenha contribuído um pouco com o seu conhecimento aí sobre cinema. Até mais!